Bom, pessoal, até para a gente entender um pouco o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar no tempo. Então vamos lá. No início da década de 1960, a política incendiava o país. O Brasil, como o resto do mundo livre, se via diante da ameaça comunista, capitaneada na época pela União Soviética, hoje pela China. Os russos, com as mãos em Cuba, só precisavam de um aliado de dimensões continentais, e o Brasil era a joia da coroa no continente americano. Imagina, Fidel e Che já tinham até recebido honrarias do presidente Jânio Quadros, ao mesmo tempo em que o vice-presidente Jango Goulart visitava a China de Mao Tse-tung. Eu acho que recentemente um vice também teve lá, mas enfim. Governadores como Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, e Miguel Arraes, em Pernambuco, lideravam governadores do PTB, PCB, PSB e outros partidos nanicos, todos comunistas. Além disso, o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, a UNE, União Nacional dos Estudantes, e as ligas camponesas inflamavam as massas. Tudo sob as bênçãos da ala vermelha da Igreja Católica. Um desses líderes católico era o cearense Dom Helder Câmara. O país estava a ponto de explodir. Inflação em alta, desemprego, conflitos no campo, Estado estatizante cada vez mais inchado. Mesmo com uma ala das Forças Armadas garantindo a presidência de Jango após a renúncia do Jânio Quadros, tudo só piorava. Sempre dúbio, para mostrar que escolheu um lado, o Jango promoveu o comício da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, isso numa sexta-feira, 13 de março. Lá ele anunciou a reforma agrária, os votos de analfabetos valendo e as reformas de base, além de dar anistia para crimes políticos. O Jango foi ouvido por 250 mil pessoas e a esquerda viu na oportunidade a chance da revolução comunista no Brasil. Mas essa mobilização popular, a reforma agrária e a insubordinação militar, principalmente das baixas patentes, acenderam o farol no fim do túnel. Surgiu a frente anti-Jango e os conservadores conseguiram promover uma gigantesca manifestação que afirmou os ideais de liberdade e o repúdio ao comunismo. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu em São Paulo mais de 500 mil pessoas e foi a pressão da classe média repudiando o comunismo nas ruas das grandes capitais que movimentou as peças do tabuleiro. Havia uma forte queda de braço entre militares melancia e os anticomunistas, liderados por Carlos Lacerda, do estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, e pelos governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Os militares acabaram levando tanques de guerra para as ruas das capitais. E dizendo querer evitar a luta armada e o derramamento de sangue, o Jânio deixou Brasília e foi para sua fazenda no Rio Grande do Sul. 2 dias depois ele foi para o Uruguai, onde ele também era latifundiário. Engraçado, um latifundiário querendo fazer reforma agrária, que interessante. Enfim, o Congresso Nacional declarou vaga à presidência da República num dia como esse, 1º de abril de 1964. Dá para acreditar? As Forças Armadas não precisaram disparar um único tiro. Tudo porque a classe média, que crê em Deus, é patriota e defende os valores familiares, foi para as ruas contra o comunismo. Hoje, essa mesma classe média que se queixa há séculos de corrupção na política, que diz apoiar a Lava Jato e ajudou a eleger um presidente que se dispõe a enfrentar o sistema, se tranca dentro de casa com medo de um vírus chinês. Nossa! Se os comunistas soubessem que seria tão fácil, já teriam nos contaminado antes. Não teriam esperado quase 60 anos para implantar o comunismo no Brasil. E isso não é mentira de 1º de abril.